As palavras na parábola, ou as palavras de nosso Senhor nas parábolas, sempre se referem de uma maneira ou de outra a nós. E é bem o caso aqui. Nesta parábola tão conhecida do filho pródigo, nós tiramos uma lição, ou mais de uma lição, para nós. Vamos considerar, então, tal parábola. Nela, sabemos que o pai simboliza Deus. Quanto aos dois filhos ali apresentados, segundo, por exemplo, São Cirilo, alguns dizem que o mais velho representa o povo de Israel segundo a carne, conforme Romanos 9:6. E o outro filho, que se afastou do próprio pai, mais novo, representa os gentios. Segundo Santo Agostinho, os dois filhos simbolizam essencialmente dois povos, à maneira de dois ramos do gênero humano, dois grupos, fundamentalmente. Humanidade dividida segundo estas duas categorias. Um grupo que permaneceu fiel ao culto do Deus verdadeiro e o outro que o abandonou, tornando-se idólatra. Vejam que essas considerações dizem respeito a povos, a grupos, a nações, mas há também uma interpretação legítima com relação a cada indivíduo. Nós consideramos no irmão mais velho um comportamento nosso, da nossa alma. E nós também consideramos, de maneira particular, de maneira muito especial, nas várias atitudes do filho mais novo também, tantas iniciativas da nossa própria alma. Vamos então considerar este nível de interpretação, que é a interpretação referente à pessoa, e sobretudo a partir do filho mais novo. Então, repito, os dois filhos representam as duas atitudes fundamentais da alma humana com relação a Deus. Simplificando bastante as coisas, um permanece fiel ao pai, permanecendo sempre ao seu lado. O outro, comprazendo-se no seu próprio poder, de uma maneira orgulhosa, deseja tomar para si as rédeas da própria vida, do entendimento, da memória, de todos os dons que Deus lhe concedeu, de suas faculdades, distinguindo-se por seu gênio pessoal, mais uma vez, vaidade, orgulho, num movimento de total, ou pelo menos de busca de total autonomia face a seu pai e a seus cuidados. Ora, como isso lembra, por exemplo, essa busca frenética e febril da sociedade atual com relação à autonomia face a Deus. Vamos então concentrar a nossa atenção especialmente sobre a atitude do filho mais novo, de uma maneira breve, como imagem da alma humana que num primeiro momento se rebela contra Deus, mas que depois, graças ao auxílio de Deus e ao acolhimento dado por essa mesma alma ao auxílio que vem do alto, retorna a Ele, retorna a Deus. Bom, mas vamos lá, concretamente, o que ele fez? Quero dizer, o filho em questão, o filho mais novo, o que ele fez no final das contas? Quais foram as suas escolhas, as suas atitudes? De posse de sua parte da herança, ele deixa a casa paterna. Pai, eu quero aqui a parte da minha herança. Recebe e pouco tempo depois vai embora. Ele se afasta completamente. Afasta-se orgulhosamente de seu pai. E quando sabemos que o pai significa Deus, ora, estamos considerando a nossa alma quando ela orgulhosamente pretende viver sem Deus, pretende viver por conta dela mesma, orgulhosamente se afasta de Deus achando que basta-se a si mesma. Ou seja, esse jovem vive um momento de delírio, se podemos chamar assim, não é? Ele desperdiça depois os seus bens numa vida absoluta. Quer dizer, o delírio continua. E que bens são esses? Vamos considerar, no caso aqui, os seguintes bens. No caso desse jovem e também no caso das nossas almas quando orgulhosamente se afastam de Deus. Que bens, por exemplo, tantos, mas eu quero dar destaque aos seguintes: a retidão do intelecto, a castidade, o conhecimento da verdade, a recordação do Pai e a memória da criação. Tudo isso, no movimento tão delirante, é desperdiçado. É claro que quando nós falamos de herança e de bens, vamos falar de nós. Vamos falar de nós quando nós vivemos este mesmo delírio de nos afastar de Deus, de propósito deliberado. O que nós fazemos? Estou falando do pecado, exatamente. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós negamos a Deus, quando nós saímos da casa do Pai, quando nós, enfim, rompemos com Ele.
Ora, o que isso significa no final das contas, ou na base desse processo? Significa o acolhimento do pecado, que é a negação de Deus, que é a ofensa a Deus. Ora, o que fazemos concretamente quando nós pecamos? Nós simplesmente utilizamos, orientamos os dons que Deus nos concedeu para que nós façamos o bem, busquemos a verdade e, através deles, nós então os utilizamos de maneira contrária à finalidade para a qual eles nos foram dados. Nós abusamos dos bens que Deus nos concedeu. Abusamos porque nós utilizamos esses bens contra Deus, para ofendê-lo, para nos afastar dele, para negá-lo. O desperdício desse jovem fala deste nosso desperdício quando nós pecamos. E depois, é claro, quem se entrega assim ao pecado encontra-se no final do trilho numa condição miserável, por mais que ainda não se dê conta. E o mais triste de tudo é que a pessoa mergulhando de maneira radical nessa situação deplorável, toca com o dedo, acaba vivendo uma condição de tamanha cegueira que ela nem percebe a miséria em que se encontra. Então ela se insere numa situação de grande fome. A esse propósito, eu quero lembrar o que Santo Ambrósio falou sobre isso. Santo Ambrósio, ele diz assim, com relação a essa fome, nesse contexto, no contexto da parábola e a fome a que nós nos submetemos quando nós nos afastamos de Deus e nos encontramos numa situação de grande penúria. Ele diz assim sobre esta fome. A fome resulta do afastar-se dos tesouros da sabedoria e ciência divinas e da fonte inesgotável das riquezas celestes. É claro que nós vamos sofrer um grande vazio. Porque para isso fomos feitos. E quando nos afastamos disso, quando nos privamos disso, é um vazio imenso, grande vazio existencial. E que grande fome! O pior de tudo é que a gente nem sabe nomear a fome, nem sabe do que é a fome. E vai tentar saciá-la lá onde nós não conseguimos saciá-la e quebramos mais a cara. Santo Ambrósio continua. Na verdade ele diz, mas em outro contexto. Não se tratava de fome de comida, claro, falando do sentido aqui profundo, místico, senão fome de boas obras e virtudes. E ele estava bem longe disso. Mergulhado, por exemplo, na lama dessa péssima escolha, desse afastamento de Deus, ele estava bem longe das boas obras e virtudes. E como nós somos feitos para isso, é claro que na privação disso, no final das contas, ficamos muito inquietos, porque entendemos que falta algo, e falta isso. E essa é a mais deplorável das privações de Santo Ambrósio. O filho, então, fim de citação aqui. O filho em questão começou a sentir grande dificuldade, como é óbvio. E eis que ele vai, então, colocar-se a serviço de um habitante daquela terra longínqua, longe de Deus, onde ele se encontrava. Espera um pouquinho. É uma terra longe de Deus? Não me parece algo muito bom, não. Santo Agostinho, a esse respeito, diz o seguinte: o habitante daquela região, no final das contas, o seu futuro empregador, a que se refere a parábola, simboliza Santo Agostinho, simboliza alguma potestade que povoa os ares, alistada na milícia do demônio. Os campos que lhe pertencem representam a forma pela qual ele exerce o próprio poder. Vejam, é uma outra maneira de dizer, quando nós nos afastamos de Deus, rompemos com Deus, abraçamos o pecado ou somos envolvidos por ele de uma maneira mesmo intensa e profunda, ora, não é de se admirar que o demônio encontre mais e mais espaço ou poder de influência sobre nós. São Beda, o que ele diz? Ser mandado ao campo, aquele campo lá, para cuidar dos porcos, significa ainda tornar-se escravo das ambições mundanas. Vejam, entre porcos, lama. Ora, a imagem é bem sugestiva e fala de uma condição deplorável, sim. Reparem, caros fiéis, agora vamos falar de nós mais propriamente. Reparem como tal movimento descreve perfeitamente a situação de pecado grave, abraçada tal situação consciente e deliberadamente pela alma humana. Quer dizer, consideremos especificamente, então, a propósito do que estamos refletindo aqui, o pecado mortal e o que ele causa em nós. Porque quando a questão de afastar-se de Deus e de pecado, esta parábola fala de uma maneira particular do pecado na sua expressão máxima, que é o pecado mortal.
Tal pecado nos afasta de Deus, nos fazendo perder o elo da nossa união com Ele, que é a graça. Nos faz perder a graça, nos faz perder o elo de união, rompe a nossa ligação com Deus, estamos apartados dele. Somos como os ramos da videira que a si mesmos destacaram-se dela. Sem receber a seiva, símbolo, a seiva do Espírito Santo, secamos, isto é, definhamos e morremos espiritualmente, como o ramo cortado, não recebendo a seiva, seca, morre. A pessoa se vê privada da vida sobrenatural que outrora a habitava. Privação da vida é o mesmo que estado de morte. Privação da vida sobrenatural que configura estado de morte espiritual. Falando a mesma coisa, de outra maneira, sob um outro aspecto, o templo da nossa alma, outrora habitado pelas 3 pessoas divinas, se encontra agora vazio. Perdendo a Deus, no final das contas, a alma perde tudo. Algumas pessoas dizem assim, ficar sem a graça de Deus, é um detalhe. Um detalhe, o que é um detalhe? Se eu perco a graça de Deus, se eu perco a presença da Santíssima Trindade, que me constituiu o seu templo, se eu perco Deus, eu perco tudo. Entendem? Esse é o ponto de maior profundidade dessa parábola. Fala de algo trágico e que exige remédio. A condição de miséria é bem maior do que se imagina, também pelo fato de a alma encontrar-se, como já disse, mais sujeita à influência do demônio, o qual se compraz em empregá-la em coisas vis, como aquele patrão, vai cuidar dos porcos no meio da lama e você nem vai comer o que eles comem. É o máximo da degradação. E muitas vezes vamos voltar à nossa condição, quando imersos no pecado, e tamanha cegueira que nem vemos o que está acontecendo e achamos aquilo lindo e maravilhoso, e achamos o melhor dos estados, o melhor das situações. Que miséria! A alma acaba assim por acostumar-se, afeiçoar-se àquela condição degradante, naquele endurecimento do coração que nós conhecemos tão bem. Ela se encontra enfraquecida, pesada ou até mesmo paralisada nesse estado. Sua visão encontra-se gravemente comprometida a ponto de não reconhecer o estado de escravidão do mal em que se encontra. Nem reconhece que é escrava e se acha a pessoa mais livre do universo. Enganada, passa a considerar o mal moral um bem e o bem verdadeiro um mal. Claro, a sua visão diminuiu, se é que ela não se tornou cega já. Mas, eis que a lembrança dos tempos de outrora, como a memória nos ajuda, ela que é movida por Deus, ela que, enfim. Quando ela residia na casa paterna, existe ainda a lembrança. E esse é o ponto de apoio para aquele movimento maravilhoso que se chama contrição, atrição, arrependimento. Eu me lembro. Ou seja, o tempo, quando se encontrava em estado de amizade com Deus, esse tempo vem à memória da alma que se desgarrou. E vejam, vamos falar bem concretamente, quando estamos em situação de pecado, o fato de lembrar e fazer a comparação, o que vivo agora, o que vivia antes, você fala, não está certo. Eu preciso voltar. Não tem nem comparação aquele estado de amizade com esse estado miserável de inimizade. Vejam mais uma vez o que comentei aqui há algumas semanas, meses atrás, com relação à meditação. Como a meditação, com relação a essas realidades fundamentais, é útil. Meditação. A alma entende, em primeiro lugar, que acabou por se prejudicar seriamente a si mesma. E ela compreende ainda que ofendeu miseravelmente a Deus. Eis os 2 motivos principais de arrependimento. O quê? Ofender a Deus, aquele que eu desejo amar de toda a minha alma? E me prejudicar assim, sendo que eu existo para me amar em Deus, buscando o bem supremo em Deus e não me prejudicar dessa forma. Quando a alma consegue enxergar, que grande liberdade surge disso. Cai em si, portanto, e decide levantar-se, retornar. Estou falando do filho mais novo, e estou falando de todos nós, quando nos encontramos em situação de pecado, necessitados da libertação, a verdadeira libertação de Deus, nos arrancando do mal. E é somente isso que ele espera.
É somente isso que Deus espera. Ele que favoreceu tal retorno, vamos falar do pecador? Ele que favoreceu o retorno. Quem é que dá aquela graça que impulsiona a pessoa no caminho de volta? Ele. Ele que favoreceu tal retorno, dando àquela alma, por exemplo, a clara visão de sua situação, que bênção poder enxergar a situação como ela é. O dom do arrependimento que se segue a isso, e a força da vontade para o retorno, porque lembremos-nos bem, não basta simplesmente enxergar, se eu simplesmente digo, vejo, mas não tenho a mínima motivação, ânimo ou força para seguir adiante. Então, meu Deus, que juntamente com a luz que nos faz enxergar a verdade, a realidade como ela é, recebamos também a força para poder abandonar essa situação deplorável e voltar para vós correndo. E assim Deus se alegra imensamente. Como ele se alegra imensamente por um só pecador que se converte. Os céus fazem festa, não é assim? Deus se alegra. Ele que não quer a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. Caros fiéis, tendo em vista tudo isso, para concluir, abramo-nos sempre a tal ação benfazeja de Deus, que só quer a nossa conversão, a salvação e que tenhamos vida e vida em plenitude, a vida eterna. Façamos isso, claro, pelos meios que conhecemos de cor, por princípio e na prática, pelo recurso constante e generoso à oração e aos sacramentos. De maneira especial, o recurso à Nossa Senhora, por favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.